Antes do recesso forense, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, encerrou o ano judiciário de 2014 destacando a significativa diminuição no acervo global de processos em tramitação na Corte e enalteceu o empenho dos ministros em dar uma solução rápida para os processos, apesar de cada um ter recebido, em média, 5.500 ações no ano. E foram mesmo muitos processos. Alguns mereceram destaque na mídia pela importância das decisões tomadas pelos ministros. E isso é que vamos relembrar aqui hoje com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Bom, esse foi um ano mesmo de matérias com grande repercussão para o judiciário, né? É verdade, eu poderia inclusive dar destaque para uma mudança, inclusive, de entendimento do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao prazo para cobrar as dívidas decorrentes de FGTS. Então, havia um entendimento do Supremo no sentido de que esse prazo era de 30 anos. A lei que trata do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também previa esse prazo, havia inclusive uma jurisprudência do TST nesse sentido. E num julgamento recente, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal entendeu que haveria uma necessidade de alterar esse prazo de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. Então, antes, o prazo de 30 anos, agora, com o entendimento do Supremo, passou a ser de 5 anos. E isso decorreu de qual entendimento? Existe um artigo na Constituição Federal, o artigo 7º, que trata dos direitos. Quais são ali as garantias, os direitos sociais e quais são os direitos e garantias dos trabalhadores urbanos e rurais. E dentro desse dispositivo estabelece que o trabalhador ele tem como direito entrar com ações trabalhistas para cobrar créditos decorrentes dessa relação de trabalho e esse prazo é de 5 anos. Então, por entenderem que o FGTS é um direito do trabalhador, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, então, a partir desse julgamento, é de que o prazo para a cobrança desses débitos é de 5 anos. Ficou uma modulação de efeitos no que diz respeito àqueles processos que já estava, aqueles casos que o prazo prescricional já havia sido iniciado, vai valer aquele prazo que acontecer primeiro, ou 30 anos ou 5 anos. Mas naqueles casos em que ainda não houve a contagem do início do prazo prescricional, então esses devem ser contados agora com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é de 5 anos. O que mais você destacaria desse ano? Eu poderia também falar de um outro caso interessante, foi no que diz respeito aos processos penais em curso. Nós tivemos aí um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que tratou também do princípio da não culpabilidade, e ele entendeu o seguinte, que naqueles casos em que a pessoa estiver respondendo a um processo criminal, na hora em que o juiz vier a fixar a pena, aqueles inquéritos policiais em andamento ou ações penais em andamento que ainda não tiverem sido transitadas em julgado, ainda que eu tenha uma sentença condenatória, mas se essa sentença não houve ainda o trânsito em julgado, ou seja, se ainda é possível haver uma mudança dessa decisão por meio do julgamento de um recurso, essas situações anteriores, elas não podem ser levadas em consideração pelo juiz no momento de fixar a pena. Esse caso também foi julgado com repercussão geral reconhecida e é bastante interessante no que diz respeito, atinge aí um número significativo de pessoas, inclusive de processos penais em andamento. Pois é, e nesse ano, Gisele, tivemos julgamentos de recursos importantes envolvendo a ação penal 470, né? Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal se pronunciaram a respeito desse caso. Um deles, o ministro Celso de Mello, fez um resumo à época do que significou o caso para a sociedade brasileira. Nada se mostra mais lesivo aos valores que informam a ordem democrática e republicana e, por consequência, a própria integridade da paz pública, que é o bem jurídico penalmente tutelado pela punição que se faz ao delito de quadrilha, do que a presença na condução do Estado e das agremiações políticas de altos dirigentes governamentais e partidários, integrantes de quadrilha formada e constituída para corromper o poder. Bom, Gisele, sobre a ação penal 470, 2014 foi um ano marcado por julgamento de vários recursos, né? Foram vários recursos. Na verdade, nós, quando
houve o retorno dos trabalhos, né, o início dos trabalhos, na verdade, em 2014, foram 11 recursos apresentados na ação penal 470 que ocuparam por algumas sessões. As primeiras sessões da Suprema Corte foram marcadas exatamente para a análise desses casos. Foram embargos infringentes que foram apresentados e é importante destacar que esses embargos infringentes, quando foram apresentados, foram admitidos apenas em relação àqueles condenados que tiveram, no mínimo, 4 votos favoráveis à absolvição. Então, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre esses 11, que foram os recursos admitidos, houve o julgamento desses recursos e a posição que prevaleceu na Suprema Corte no que diz respeito ao crime de formação de quadrilha para esses condenados que tiveram, no mínimo, 4 votos favoráveis. Eles acabaram conseguindo alterar e reverter a decisão anterior, então houve uma absolvição em relação a esses crimes de formação de quadrilha, porque a maioria dos ministros entendeu que, em relação a esse crime, não havia o dolo específico de se ajuntar, de se formar grupo especificamente com a finalidade de cometer ilícitos criminais. Então, a partir do julgamento dos embargos infringentes, o que nós tivemos? Nós tivemos o trânsito em julgado em relação a esses condenados que ainda aguardavam uma decisão da Suprema Corte. Com isso, foi possível, então, iniciar um cumprimento de pena, da pena que foi fixada em cada um dos casos, em relação a esses condenados que ainda aguardavam o julgamento desse recurso de embargos infringentes. E nós tivemos recentemente também uma decisão de extrema importância no que diz respeito à ação penal 470, a condenação imposta, né, na ação penal 470. O Supremo Tribunal Federal, o plenário da Suprema Corte, ao julgar um agravo regimental num pedido de progressão de regime de João Paulo Cunha, passou a entender que aqueles condenados que tiveram a condenação imposta pelo crime de peculato e, como consequência dessa condenação, ficaram obrigados a restituir aos cofres públicos aqueles valores ilicitamente obtidos, eles só poderão progredir de regime com o pagamento, a partir do momento em que houver essa condição prevista na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal estabelece que, dentre os requisitos para se progredir de regime, existe a necessidade de ter um bom comportamento carcerário, de ter, no mínimo, o cumprimento de 1/6 da pena e também naqueles ilícitos em que houver a necessidade de devolução aos cofres públicos, de ressarcimento ao erário, é preciso que essa condição esteja satisfeita, implementada. Esse foi o entendimento do plenário da Suprema Corte e vale para todos os demais condenados que também receberam aí uma punição no que diz respeito ao crime de peculato. Gisele, também tivemos um julgamento das regras de barreira para concursos públicos neste ano, né? O ministro Gilmar Mendes foi o relator desse caso. Vamos ver como ele se pronunciou à época. O denominado afunilamento de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E qual foi a decisão? Essa foi uma decisão unânime, inclusive, né? Todos os ministros entenderam que são constitucionais essas regras, que são chamadas regras de afunilamento, né? Existe uma busca muito grande em relação aos concursos públicos e o concurso público é a forma eleita na Constituição Federal para que se tenha acesso a cargos efetivos, né? Então, a forma de ingresso na carreira pública se dá por meio de concurso público, de provas e títulos. E o que normalmente nós vemos? Nós vemos nos editais, é muito comum essas regras que são chamadas cláusulas de barreira, regras de afunilamento. De tal forma que o candidato ele só vai passar para a fase seguinte se estiver dentro daquelas condições especificadas no edital. Então, o que os ministros entenderam, e essa decisão foi por unanimidade, é de que essas regras elas são constitucionais e visam exatamente escolher o melhor candidato para atuar atuar no serviço público. Então, desde que essas regras, na verdade, elas estejam contidas no edital de uma maneira clara, né, que sejam aplicadas para todos os candidatos, sejam regras previamente fixadas, elas são sim constitucionais e não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade em estabelecer esse tipo de regra para que o candidato efetivamente possa ser aprovado no concurso público. E o número de deputados na Câmara Federal? Em discussão a bancada dos estados. Vamos ver como o ministro Gilmar Mendes, relator da maioria dos casos, se pronunciou a respeito durante o julgamento. O TSE apenas realiza os cálculos com base nos parâmetros previamente fixados pela Constituição e pela lei complementar. Deve ficar assente, presidente, que decreto legislativo algum pode alterar uma lei complementar, tampouco influir no processo eleitoral,
sem observar o artigo 16 da Constituição de 88. Bom, e vamos relembrar um caso, então, Gisele, o que ficou definido? Um caso bastante significativo, nós tivemos aí processos, na verdade foram 6 ações diretas de inconstitucionalidade, algumas de relatoria do ministro Gilmar Mendes, outras de relatoria da ministra Rosa Weber. Confirmaram, inclusive, a inconstitucionalidade dessas normas, né? O que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que a lei complementar que autorizou o Tribunal Superior Eleitoral a fazer essa ajuste no que diz respeito às bancadas, ela é inconstitucional. Então, consequentemente, a resolução do TSE também foi derrubada por meio dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, e esse foi um julgamento significativo porque acabou tratando exatamente dessa representação tanto dos estados quanto do Distrito Federal no que diz respeito ao nosso poder legislativo. Bom, Gisele, a gente pontuou alguns casos importantes para a sociedade brasileira que levaram destaque na mídia, né, durante este ano de 2014, mas foram vários outros, impossível a gente falar de todos, né? É impossível, e o ano que vem ainda promete mais um bocado, né, de casos com repercussão geral reconhecida. Estaremos aqui, então, discutindo e conversando sobre. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.